Daniel Alves seria importante ou um estorvo para clubes brasileiros? Não, acho que o Daniel Alves pode ser útil, sim, em algum clube brasileiro. O Daniel ainda é um jogador que está em forma. Claro que ele já é um veterano, ele está próximo dos 40 anos. Isso é um clube que contratar o Daniel Alves tem que ter essa consciência, que ele não é ainda não é mais aquele jogador do Barcelona, de outros tempos. Mas ele pode sim, né? Desde que também, uma coisa que não aconteceu no São Paulo, o clube pague o que pode pagar, né? Esse foi um grande problema no São Paulo. O São Paulo contratou um jogador que ele não poderia pagar. E aí teve, isso claro que gerou um problema em certo momento. Mas ele jogando dentro de um salário que cabe numa folha salarial de um clube, e ele atuando como pode hoje, o Daniel sim pode ajudar um clube brasileiro ainda mesmo quase com 40 anos. Olha, eu já falei aqui, vou falar de novo. De todos os comentaristas da casa, o que mais entende de futebol é o Bruno Prado. Mas nessa daqui, não concordo com você. O Daniel, o problema não é o Daniel Alves, qualquer jogador, Luiz Fabiano, Hernanes, qualquer jogador que nós vimos há 2 décadas passadas aqui no Brasil, depois foi para a Europa, fez sucesso na Europa, a gente acha que vem para o Brasil e vai ser a mesma coisa. E essa não é a expectativa só do torcedor, esse é o problema, é a expectativa da diretoria do clube. Por isso que o cara chega e pede 1 milhão por mês. Hoje o futebol do Daniel não vale R$1 milhão por mês. A história dele vale muito mais do que isso. A história do Daniel Alves vale muito mais do que R$1 milhão por mês, que é uma história de um vencedor. Cara que ganhou 43 títulos, Sim, né? por aí. O maior vencedor da história do futebol, em termos de títulos. Sim. Ninguém ganhou no futebol o que o Daniel ganhou em termos de títulos. Mas é um outro jogador. É um outro cara, um cara que vai chegando. E hoje o futebol, a parte física do cara conta muito mais que a parte técnica. Você vê que fisicamente o cara tem que ser bom tecnicamente, claro, mas o aspecto físico conta muito. Tem cara que sobressai pelo... Olha o Hulk. O Hulk é um exemplo disso. O Hulk é um cara já veterano também, mas tem uma parte física que ele vem se destacando barbaramente, que ninguém consegue acompanhá-lo fisicamente, mesmo veterano. Não é o caso do Daniel. Então eu acho que hoje não seria uma boa. E eu explico também mais. Chega um cara desse ganhando R$1 milhão e tem os caras que precisam correr ganhando 100 mil. E isso daí cria problema. Cria problema dentro do grupo. Então é muito difícil, não é nenhum desmerecimento ao Daniel Alves, porque eu não sou nenhuma anta. Eu entendo desse negócio chamado futebol. Daniel Alves, para mim, está entre os 5 melhores laterais da história do futebol do Brasil. E olha que nós tivemos gente grande nessa posição. Mas hoje não. Hoje eu acho que ele não seria uma boa para nenhum clube aqui no Brasil, não. Eu concordo com essa parte da expectativa. Disputar uma divisão B ou C na Europa, aí tudo bem. Sim, eu concordo com essa parte da expectativa, sem dúvida. Você não pode achar que é o cara do Barcelona. Senão ele nem voltaria. O problema é que acham, né, Bruno? Então, aí é um problema, né? Porque alguns outros jogadores mais ou menos com a idade dele jogaram bem aqui, né? E tão bem. O Felipe Luiz no Flamengo, até o Rafinha, no Grêmio não está tão bem, no Flamengo jogou bem. São jogadores um pouquinho mais novos que ele, mas são jogadores veteranos e são laterais. O Daniel, acho que em 2020 chegou a jogar bem no São Paulo, chegou a ter bons momentos. Se o Daniel não fosse um cara que se cuidasse tanto, nem jogando estaria mais. Sim, muitos caras... Pela idade dele, sim, não estaria mais jogando. Sem dúvida, muitos jogadores que têm a idade dele já não jogam, ou não jogaram, não chegaram nessa idade, ou até chegaram nos 30, 31 já se arrastando, né? O Daniel, que é um cara que se cuida. Sim, ele está em forma, assim, dentro do possível. Claro que ele não vai ter a mesma forma de quando ele tinha 25 anos, mas acho que essa questão da expectativa deve ser dosada, você não pode esperar o que ele já foi, porque ele não é mais. Eu vejo, por exemplo, olha como a coisa pode ser grave. Criando-se a expectativa. Fugindo um pouco de clube, que você entende que ele pode ser útil, eu acho que não. Mas principalmente o custo-benefício não é uma coisa boa de investimento para clube nenhum no Brasil, não. Mas olha em Copa do Mundo. Digamos que os caras apostem nessa história e o Daniel jogue a Copa no Catar. Sim. Como é que esse cara marcaria o Mbappé em velocidade? Só a laço. Sim, é difícil. Laço. Quer dizer, isso aí em outros tempos, ele seria uma parede para o Mbappé. Seria, pela experiência, se fosse mais jovem, seria uma parede. Mas não, um cara o ano que vem ele vai estar com quase 40 anos de idade.
quase 40 anos de idade na Copa do Mundo. Você mete uma bola na costa dele para ele correr com o Mbappé. E aí também, né, ele ainda é convocado para a seleção, não foi nessa última porque ele está sem clube, na penúltima ele estava, né, na reserva, mas estava. Também é uma carência que tem ali no futebol brasileiro, na seleção. Né? Tem o Danilo, que também é muito contestado, tem o Emerson do Tottenham. É contestado, mas é titular na Juventus. É titular, e eu acho um bom jogador. E o Emerson do Tottenham, acho que não tem nenhum lateral excepcional, né, nenhum, mas tem assim, pode ser, se não for o Daniel, acho que vão ser esses dois mesmo, o Danilo e o Emerson. Talvez ainda o Fagner, mas há muito tempo não é chamado. Mas é uma posição carente, também por isso ele ainda vai para a seleção, mas eu acho difícil que ele jogue a Copa do Catar. Nessa parte eu concordo. Acho que em clubes ele pode ajudar. Na Copa do Catar eu acho muito difícil. É lógico, Copa do Mundo é você estar num patamar de linha de Premier League dentro da Europa. Sim. Uai, é mais ou menos isso. Você vai enfrentar caras desse nível. Sim. Não tem condição. Hoje Copa... o Daniel não tem condição. Então, quer dizer, o problema não é a qualidade do Daniel Alves. A gente sabe o que ele representou, o que ele jogou. Eu queria o Pelé no meu time. Sim. Com 80 anos não dá mais, meu. E ele tem a metade quase da idade do Pelé. Ele já está indo para 40. Então, quer dizer, nós precisamos parar de confundir, gente. O cara que já foi e o cara que é. Hoje você pega um menino de grande vitalidade, ele é muito mais útil. É verdade, mesmo distante da parte técnica dele. Por que ele quis jogar no meio campo? Porque se ele não é desgasta bobo, menos, ele sabe. Pega mais na bola, toca curto, né? Ele pode jogar de outra maneira. Ele é bobo, ele sabe disso. Então, eu acho que custo-benefício hoje para o futebol aqui do Brasil não seria uma boa, Daniel, não.